Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. O tio Alan está em festa, porque o programa de hoje é sobre atletismo de pista. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu sou o Vini Nutella e tenho aqui comigo os dois, claro, tio Alan e Johnny. E aí, como é que vocês estão, beleza? Tá um calor grande ainda, continua muito quente, né? Continua quente. Mas falando de atletismo de pista, eu fico tão contente que eu tô até esquecendo o calor. Já tá feliz, já ficou feliz, né? E aí, Johnny, tranquilo? Tá bem quente mesmo e tô vendo que o lobby do tio Alan aí deu certo, hein? Tá sempre dando certo. Rapaz, né? É isso. A gente conquista na marra aqui. Vamos jogar no lombo dele o programa de hoje. Opa, então, Johnny. Ele que vai levar, ele que não vai é assim não, gente. guiar o não programa é assim, hoje. não. Deixa ele falar, né, meu? Não tem jeito. É assim não. Bom, eu lembro vocês, ouvintes CDF, que vocês podem sugerir temas, contar sua história ou, lógico, cornetar o podcast pelo e-mail corredoresfundão, sem o tio, já basta o tio que tem aqui no programa, tá? Então, corredoresfundão, um tio já sem tá o bom. tio, @gmail.com. Ou pelo Instagram, é claro, um monte de gente mandou mensagem, eu vou ler algumas aqui hoje, viu, tio? Ih, tem corneta? Começar já com o quadro aqui, os aplausos e cornetadas aqui. Nossa, tô sentindo que vai ser muito mais corneta que aplauso, hein, Johnny? Com certeza, muito mais corneta. Então você, ouvinte CDF, pode seguir a gente lá no @corredoresfundão, sem o tio, tá bom? Tô me excluindo aqui. Eu vou começar aqui então começando o programa já pelo aplauso e cornetadas. A gente tem um monte, a gente recebeu, saibam vocês dois que a gente recebeu um monte de cornetada. E viu? ele não passou nada pra gente, Não viu, passou. gente? Não passou não nada. passa. Tudo Eu na pego surpresa. Eu pego lá as mensagens. Aliás, é muita surpresa isso aqui. Um dia a gente vai fazer uma surpresa pro Vini ainda, que ele vai rodar no programa. Vamos combinar uma surpresa ainda. Eu separei algumas aqui, é o seguinte, eu separei umas, tem alguns aplausos, mais cornetadas, mas a ideia é que a gente vá inserindo ao longo dos próximos programas algumas para não ficar muito extenso a coisa. Sim, vamos Eu sei que devagar, você né? pediu fala aí já de cornetada, né? Eu pedi fala de cornetada. O Tem nosso cornetada, treinador... Mas foi uma cornetada especial. Tá, então eu deixo para daqui a pouquinho. Daqui então. a pouquinho. Vou começar pelo do Flávio Campos, de Belo Horizonte. Grande Flávio. Começamos com um aplauso aqui, tá bom? Opa, obrigado, senhor. Valeu, Flavião. Parabéns pelo podcast. Só acho que vocês... é um aplauso seguido de uma cornetada. Olha só. Era bom demais pra ser verdade. Parabéns pelo podcast. Só acho que vocês deveriam lançar os episódios na sexta-feira pra eu ouvir nos meus longões de sábado. Abraço. Olha só, hein? Esse Cara, é deu uma feito de ideia. treino, hein? Eu... Faz seu treininho mais curto lá de semana, chega no sábado, bate palma assim agora que eu Aposto vou que ouvir você o treina mais podcast que longão. Eu acho que... Não, treinar mais que você, Johnny. É. E aí, Flávio, eu acho difícil, hein? O Johnny quadruplica treino. Né? Mas não foi só essa mensagem, eu tô aqui representando com o Flávio, mas outras pessoas também pediram, então Uma coisa pra se tá analisar. justo o negócio. Tá Sexta-feira é um dia justo pra soltar o programa. E ele deu um aplauso com cornetagem. É o mundo perfeito. Ele já entendeu? deu aquela maciada pra dar a palmada depois. Né? Exatamente. Bom, também tem a Ana Corredora de São Paulo, aqui de São Paulo. Ela diz, que maravilha de episódio para se ouvir. Ela está falando aqui, no caso, sobre o das mulheres na corrida, viu? Grandes Muito mulheres. bom. Ou seja, o aplauso não é para vocês dois, tá bom? Vocês não estavam nesse Estamos episódio. mal na A fita, gente hein? entende. E ela diz, que maravilha de episódio para se ouvir. Espero que as meninas façam mais desses. Olha aí, mais um aplauso. Estão Teremos. chamando elas aí. A gente vai ser demitido desse programa em breve. O Paulo Não duvido, brincadeira. Run, o Paulo Run de São Paulo. Quando vão fazer um programa sobre o grupo de corrida de vocês? Mas Eu vai acho- vir. Eu acho que a gente fala tanto do Fundusp, um monte de referência, Fundusp. Mas, Paulo, tá chegando esse dia da Sabe gente um fazer episódio esse programa. especial A aí. gente vai falar. Também aqui de São Paulo, o Hobby Runner. Ele fala, pô, agora é pra... Nome gringo, hein? Não, direcionada essa daqui. Essa cornetada foi para o Johnny.
Tá aqui, ó. Pô, Johnny, foi começar logo pela São Silvestre? Coragem, hein? E deu risada. Eu acho que dava pra ganhar, né? Acho que dava. Essa daqui ele tá falando sobre o episódio 2, né? O episódio da São Silvestre, né? Sim, tá o Johnny contou a história de... A história de cabacice dele, como ele mesmo diz, né? Foi a primeira prova de corrida que eu vi na minha vida. Eu falei, vou ganhar, né? Um dia. E pra fechar aqui Johnny, o nosso aplauso e cornetadas de hoje, antes de passar, é claro, pro tio, pras cornetadas dele, o Cláudio de Betim, Minas Gerais. Betim, Minas Gerais. Façam um episódio sobre a volta da Pampulha. Abraço. Vai ter. Ficou meio com um indicativo, não foi uma cornetada, não foi um indicativo. aplauso. Uma dica. Uma dica aí pros próximos programas, certo? É isso. Bom, tio, é isso. Passa aí a sua cornetada, por favor, antes da gente começar a falar dos Na verdade, assuntos. não é uma cornetada minha, né? É uma cornetada que veio do nosso querido professor. Pessoalmente, durante o treino, a gente tava lá agachado. Quem é? Danilo Balu? Danilo Balu, nosso professor. Danilo Balu, a gente tava fazendo treino agachado. Depois a gente vai explicar algumas filosofias de treino dele, as bizarrices que a gente faz, Vai né? ter um dia que Balu virá aqui. Um dia ele virá. Sim. E aí? E no programa que a gente já tinha feito uma errata, que era sobre a retrospectiva de 2018, Isso. Certo. ele nos mostrou que a gente falou uma cagada que a gente vai fazer outra errata do mesmo programa. Nossa, pera. Me defendeu, hein? 2 erratas do mesmo programa, gente. Tá. Então começa com uma aí, vai. Manda uma primeiro. Não, uma já foi, né? A gente já corrigiu. A gente já corrigiu, que era a questão dos obstáculos, que o Johnny Isso. corrigiu. E a informação errada do momento, e a gente promete, ouvinte, a gente não vai fazer sempre informação errada. O objetivo é dar a informação correta. Mas se tiver informação errada, a gente vai tentar corrigir. A gente tinha falado que os Pacers, certo, né, quando as provas tinham Pacers, eu tinha falado que não é validado os recordes mundiais nem as provas, né? E isso é uma informação errada, ouvinte. Na verdade, as provas elas podem ter Pacers, né? Pacers, aquelas pessoas que puxam a prova, né? Para os profissionais que estão na prova de verdade. E a marca com os Pacers é validada tranquilamente, tanto que isso eu tinha esquecido na hora, mas tanto no que caso ali era uma informação que eu dei, mas que é uma informação, é um tempo que ela fez sem Pacer, mas não é que é proibido o Pacer, é isso? Não é proibido, as marcas são validadas com o Pacer, não tem problema nenhum. O que não pode é como, por exemplo, aconteceu na Breaking Two, que eu acho que mais pra frente a gente ainda vai falar dela, do documentário Breaking Two, que são os Pacers que entram durante a prova e saem durante a prova, ou que leva a volta na pista. Mas o Pacer que está inscrito oficialmente na prova e está competindo realmente na prova, essa pessoa funcionar como Pacer não tem problema nenhum, o recorde vai valer, a marca da pessoa que se beneficiou do Pacer vai valer tranquilamente. Balu estava correto, cornetagem. Tá, vamos aproveitar correta então. Do Balu. Vamos aproveitar essa cornetagem aí, essa cornetada do Balu, e para dizer o seguinte: lá no Breaking Two, entrou ele entrava durante um momento da prova e saía. Sim. Então explica o Pacer, explica qual a diferença então, o que é o Pacer, tio. Porque essa é a diferença do outro que entra, por exemplo, se eu entrar com 20 minutos de prova, eu sou considerado um Pacer? Se você está Pacer é só um nome que a gente diz de uma pessoa que está ajudando outra pessoa na prova para fazer o ritmo que ela pretende fazer, ou para estimular. Essa, vamos dizer, a definição genérica de Pacer. Que é o coelho. Que é o coelho. Aqui no Brasil, a gente chama de coelho. Isso. Tá. Se esse coelho ou Pacer, ele tá inscrito na prova, começa no começo da prova, não tem problema nenhum ele ajudar um outro atleta. Entendi. O que tem problema para ser validado a marca oficial é ele entrar durante a prova, ele sair e entrar, porque ele não está realmente competindo aquela prova, ele só está funcionando como Pacer. E ele não pode só funcionar como Pacer, ele tem que estar inscrito na prova, certo, Johnny?
Primeiro Correto. momento aí já telecurso, beleza, muito bem. Então fechamos aqui os aplausos e cornetadas, vamos falar de algumas informações antes de entrar nas pautas do programa em si, porque eu acho importante a gente falar do Start List de Tóquio. Podemos. Um mês, Johnny, falta um mês. Falta um mês, já falta um mês. Pro Tóquio, pra primeira Major do ano. E saiu o Start List, então eu posso, só passando alguns nomes aqui, por exemplo, do feminino, a Ruth Aga, tio. Monstra. Então, é o melhor tempo, dentre as. Tá escrito as do como melhor feminino. tempo, né? Ela 2:18. 2:18:34. Vai ter a Kiplagar, vai ter a DMZ. Já falamos dela. Vai ter a Belete, o Johnny gosta da Belete. Lateral direito, hein? Lateral direito de São Paulo. A Shelimô, então, muitos nomes no feminino, Vai muitos tá nomes forte. legais. Estaremos Faltou juntos algumas pra aí, mas vai estar bem forte. Poderia estar melhor. No masculino, teremos Kenenisa Bekele. Será que é agora, Johnny? Será agora? Ó, o tio foi É o muito ídolo do cornetado. tio. O tio foi muito cornetado. Eu torço por ele, mas... Johnny. Ô, Se Railão tivesse correndo ainda, Ó, Bekele, me ajuda, o Bekele. melhor tempo é do Bekele, o PB. Mas faz um tempinho que ele fez 2:3 aí, né? Lógico, 2:03:03. Mas, Johnny, você já imaginou se o Bekele ganha essa prova? O que a gente vai... O programa tem que aguentar seguinte... o tio. Vai ser uma homenagem ao Bekele. Ele vai querer fazer o programa sobre o Bekele. Mas também vai ter Dixon Chumba. E do jeito que eu conseguindo fazer lobby aqui, eu vou fazer se ele ganhar. Não Ó, duvido. Tio e Johnny, vai ter Dixon Chumba. Bom. Vai ter Suguro Saco. Segura o Vai saco. ter Segura o Saco. saco de novo, gente. É Vai isso. ter muito japonês, né? A Maratona de Tóquio sempre tem muito japa. E vamos ver como é que vai ser. E o Kawaguchi? Kawaguchi. Kawauchi não Não estará foi. em Tóquio. Não Poxa. Estará em Boston, provavelmente. Estará em Boston, né? Estará. Porque... Vamos esperar o start list de Boston depois pra Pelo gente dar menos notícia. 10 maratonas por ano ele faz, né? Não, certeza. Pelo menos. Com certeza. Esse treina mais que eu. Então a maratona de Tóquio, a gente Sei vai não, falar. A gente vai Será falar. que Kawaguchi treina mais que o Johnny? É pau a Eu tenho pau, minhas gente. dúvidas. Só lembrando, a maratona, a gente vai falar mais da maratona quando chegar mais perto, né? Ela vai ser dia 3 de março pra gente aqui no Brasil. Vai ser no sabadão à noite, né? Então vai ser Sabadão à bom. noite. Programa de sábado à noite. Programaço. O que você faz Boa. sábado à noite? Né? Assistir Maratona Assistir de maratona. Tóquio. É o programa óbvio pra noite, né? Exatamente. Com certeza. É óbvio. Vamos falar também, antes do quadro principal do programa, de Dubai. Precisamos falar um pouquinho de Dubai, né, Dubai. tio? Você tem os vitoriosos aí de Dubai, tio, pra falar pra gente? Vamos lá, Maratona de Dubai 2019. Sempre com tempo baixinho também, Então, né, os tio? caras destruíram no tempo, né? Os Sempre caras tempo e a baixinho. mina Voando. também. É. O Gaetan Mola, Uhum. ele fez 2:03:34, voou baixo. Foi estreia dele em maratona. Isso daí é o recorde pra estreia. É o né? recorde de estreia em 2:03. Primeira maratona, 2:03, tio. Esse É como se... fortíssimo. Se cuida Kipchoge, Você hein? imagina, é como se fosse o Johnny na estreia dele da São Vai Silvestre. ganhar! Lá junto com a Elite, é quase isso, tio. Faltou pouco. Johnny. Faltou pouco. Se você Queria não conseguiu deixar cumprir claro. seu sonho, aqui, ele tá cumprindo seu É sonho. isso. Tá cumprindo. Vai ser meu novo ídolo. Gaetan Mola. E no a, feminino? E a Ruth Chipgetich, Chupinguete. Chupinguete. Esse nome aí eu Chupinguete. desisto. sempre 2:17:08, voou baixo também. Voou baixo também. O tem Voou passo baixo. feminino. Muito baixo. Esse Tem a daí- polêmica. Teve a polêmica do tênis. Tem polêmica. Eu vi até a publicação lá do Balu, que ele falou disso daí do tênis. Falou do O tênis. cara, como é que é? Ele é patrocinado pela Adidas. Qual é o nome? Você tem o nome dele aí, tio? É Ripassa Negaça. O Negaça, se não me né? engano, O Negaça. É Negaça. etíope, né? Isso. Tio. Ele Conta também lá, fez um Vini. tempasso, né? Pra 2:03, não sei Foi quanto perto, é. 40 foi segundos. perto 6 aí. segundos depois do primeiro Ah, ele Foi colocado. chegou bem junto, perto. quase. Chegou acabado. É. Você viu os caras carregando ele no Carregando. final ali, ele dando risada ali. E ele é patrocinado pela Adidas e tava correndo de Vaporfly, como é que é? O Vaporfly 4%, é isso? Da Nike? Nike, né? Era Nike. Caramba, meu. Maduro não gostaria disso. Fidel tá se revirando no túmulo, não queria dizer nada. O Fidel, principalmente, porque usava só os jacos da Adidas, Só Adidas, né? velho. Só Adidas, verdade. Nossa. E... O e aí- Putin já deve estar olhando torto lá. Ele tem que tomar cuidado se algum dia ele for pra Rússia lá.
Melhor não correr na Rússia. Mas a gente comentou lá nos treinos, né? Pô, que ponto chega? A gente sabe, a questão psicológica para uns corredores, você tem um incentivo, um efeito ali, um placebo, alguma coisa do tipo. Pode ser, pode não ser, a gente não sabe, enfim. Não vamos entrar no mérito, mas pro cara ter a confiança, é muito o que o Balu disse, né? O cara ter a confiança de botar um Nike no pé. A Adidas não faz qualquer tênis. A Adidas também tem um tênis levíssimo para competição. E o cara abriu mão disso para colocar um tênis da Nike para ir para a prova. Eu não sei exatamente a situação. Imagino que ele não queira... Fico imaginando aqui, né? Essas coisas bizarras que podem acontecer. Confabulando que a Nike pode ter pagado ele, essas coisas, mas imagino que não. Creio que não. Ele pintou a marca, né? Tentou esconder também. Ele tentou esconder. Ele pintou. Mas realmente tem pessoas que se dão muito bem com tênis e gostam, pega, né? Fica afetiva, né? Quer abraçar, não larga o tênis, dorme com ele, então. Faz carinho. E às vezes essa questão de só gostar mesmo, né? Sim. Isso existe. Tem sido recorrente as falas em cima desse tênis aí, o 4% de performance, a Nike vai lançar o 5% agora, mais pra frente aí. Mas enfim, era só um detalhe aí da prova que a gente tinha que comentar, né, antes de entrar nos temas em si. Mas então vamos falar do tema principal, vamos falar do assunto principal do programa de hoje. É isso! Com o lobby do tio, Johnny. Com o lobby do tio. Atletismo de pista. Falaremos, claro, dentro do nosso recorte aqui, né? A gente vai pegar o recorte de 800 a 10 mil, embora o tio vá fugir um pouquinho disso, com certeza, né, certeza. Johnny? Vai falar de velocidade, vai citar outras coisas. É que nem quando você joga sal. Pode. A gente libera as pitadinhas. E lembrando que a gente não vai falar dos corredores em específico. A gente vai citar, claro, porque tem o contexto, mas... Sim. Vai ter outro programa que a gente fala dos corredores de meio fundo, né? O lobby aqui tá tão fácil que eu vou fazer o meu lobby pro programa só do Railão, hein? Tá vendo aí, ó? Eu te ajudo, Johnny. Aí vai nessa. Bom, a gente vai focar então em 800, 1.500, 3.000 com obstáculos, 5.000 e 10.000. Só pra você ouvinte aí ficar meio situado das coisas que a gente vai falar. Vai falar um pouco da pista, explicar... Da pista, um pouquinho da história, um pouquinho da característica. Podemos começar, inclusive. Vamos começar falando da pista, tio. Vamos começar falando da pista. Porque assim, a gente se dirige muito para um público, hoje o público... pra corrida é o público de corrida de rua, né? Sim, e não são muitas pessoas que têm acesso à pista, né? Bem mais difícil, até pela quantidade que tem. Sim, são geralmente pessoas que treinam atletismo em específico mesmo, com equipes de atletismo. E a grande massa dos corredores já começam na rua, né? São os nossos queridos ouvintes, a grande maioria corredores de rua, né? Sim, exato. Mas eu queria só deixar o contexto aqui, que boa parte, se não quase a totalidade, dos grandes corredores de rua, eles começaram na pista, eles começaram com um treino de atletismo voltado para a pista. Você pega tanto o meu queridinho, Kenenisa Bekele, Poltergar, Kipchoge, Railão, a galera das antigas, o Pavo Nurmi, a Milza Topek, a galera mais nova também. Os grandes corredores, tanto de maratona, meia maratona, 10K de rua, eles começaram na pista. E uma coisa, claro, eu acho que mais pra frente a gente pode fazer um programa especial disso, mas só dando uma pitadinha, um salzinho ali. Sim. É mais fácil você fazer essa transição de velocidade, você já ser uma pessoa rápida, acostumada com provas mais curtas, e ao longo do tempo, ganhando idade, você ir acostumando o corpo a volume. Do que o contrário, né? Do que o caminho inverso. Do que você começar trotando de boinha na maratona e depois tentar melhorar nas provas mais curtas. Isso vai ser muito mais difícil. Porque tem a questão fisiológica, tudo e tal. Sim. Fibra. Então, você ouvinte, meu querido corredor de rua,
aqueles tirinhos rápidos, não reclame deles. Não, pode reclamar, mas tem que fazer. Tem que fazer, reclama fazendo. Isso aí. Fazer, É tem importante, que tem que ficar rápido. Tem que ficar rápido. E a gente, durante o programa, a gente vai dar uma ideia do pace das corridas de pista. Boa. Vocês vão ter ideia que Vamos ver se vocês fazem também. O bagulho é louco, os caras são rápidos mesmo. Mas vamos lá, então. A pista, ela é muito mais rápida do que a rua, do que o asfalto, do que o concreto. A pista de tartan, explica um pouco o que é essa pista, aquela coisa meio oval. Você quer explicar um pouco do formato, Aquela falar pista da que metragem? é vermelha, é ou azul, vermelha ou azul. O verde, às vezes, já vi também. Já vi uma verde também. Mas entra o pós-modernismo, galera. Pode ser qualquer Pode coisa. ser rosa, verde, azul. É pra começar aí, Mas não tem uma cor específica de... Não, é o que tem. A gente vê, né? Tanto que é o do Ícaro Castro Melo, aqui em São Paulo, o famoso Ibirapuera, era azul, né? Tem agora as vermelhas, é vermelha, né? Agora é vermelha. O mais comum é azul e vermelho. O mais comum é azul e vermelha. Mas acho que a gente pode começar um pouco, retomando um pouquinho os primórdios dos primórdios. Sem alongar. Tá, de manda novo, aí, tio. Você é o da antiguidade, pode mandar. Então, nas corridas lá da Grécia Antiga, o estádio, né? Vamos falar da pista em específico do estádio, né? Tinham estádios. Certo. E a corrida principal era uma corrida de um estádio. O estádio era uma... É uma medida? Era uma medida de distância. Que os especialistas dizem que era em torno entre 190 e 200 metros, mais ou menos, correspondente hoje. Quase o que é o indoor hoje, a pista de indoor. Quase uma volta indoor. Tá. Só que não era uma pista curva, era uma reta de... Eles faziam uma corrida numa reta dessa distância de um estádio, cerca de 190 metros. Tá. E o solo era feito ou de areia, terra batida ou pedra mesmo, né? Aquelas britas, né? Isso, era assim. Tá. Pulando a história, passando mais pra frente, já vamos voltar já pro nosso querido Barão de Coubertin, que foi graças a ele que o atletismo teve essa retomada, né? Se você for pegar todo ao longo da história assim, tinha pontualmente, inclusive a gente pode falar isso em algum momento, mas o atletismo não era mundialmente tão praticado assim, as corridas e tal. Tá. Mas aí foi com o Barão de Coubertin que ele instituiu a Olimpíada em 1896, as Olimpíadas Modernas, que aí se colocou toda a questão do atletismo de volta, né? Porque pela referência à Grécia, né? Que era a prova emblemática na Grécia. Sim. E aí essas pistas, esses ginásios, estádios novos, começou de novo, né? E não tinha uma padronização, estava retomando o atletismo. E a primeira Olimpíada, o estádio tinha, a volta da pista, tinha 333 metros. Diferente dos 400. Em 1904, tinha 1/3 de milha, cerca de 530 metros. Então não tinha um padrão. Então cada pista era uma pista. Era uma pista. Não dava pra ter um recorde. Então... Cada pista era uma pista, as provas diferentes. Então foi a partir de 1912 que aí veio a padronização. Que aí começou a ter a padronização das distâncias baseadas no 400 metros. E aí toda a derivação em função dessa especificação, aí os múltiplos, né? 2 voltas, 800 metros, o 1.500 metros, né? Que não é múltiplo, não é inteiro, mas é... Mas é uma distância cravada, né? 1.500, o 3.000, 10.000 e por aí vai. As pistas, até a década de 60, elas eram feitas basicamente de grama, existiam as pistas de grama, ou carvão, e é um carvão queimado, assim. Até hoje existem algumas pistas de carvão, porque fazer pista de sintética não sai tão barato. É caro, né? É caro. E tem a questão também... Dentro dessa padronização, tem uma questão aí que a precisão para tudo isso. A precisão que você tem que ter. Então, você tem as classificações da IAAF, tem lá a classe 1, a classe 2, ou só uma pista de treinamento. Então, é muito específico, você fica na mão de empresas muito específicas. Aqui no Brasil mesmo, não deve dar 1 dúzia dessas empresas. Nossa, acho que umas menos. 2 empresas, duas que dominam. E aí vai ser um custo altíssimo, porque é lógico também. Monopólio. Cadê o CAD? Aí
você vai ter uma baixa concorrência e um preço bem alto também, né? Sim, sim. E então, essas pistas até 1960 eram ou de grama. Se você pegar os vídeos antigos, das Olimpíadas antigas, a famosa do Hitler, né, de 36, que foi em Berlim, ali era eu acredito que ali seja de carvão, do que eu pesquisei era de carvão queimado. É. Aí tinha algumas de terra e algumas de grama. Só que, pensem, ouvinte, grama, você vai correr na grama, choveu, Nossa. ferrou. Nossa. Fundou o Um pé lá. lamaçal. Carvão também escorrega muito. Por mais que você coloca cravo na sapatilha e tal, é difícil. E terra também, né? É fofo demais, afunda o pé, depende das condições climáticas. Aí, em 1950, já começaram a ter iniciativas de fazer pistas sintéticas. As primeiras foram com combinação de asfalto, areia e borracha. Mas em 1968, na Olimpíada de 68, se ratificou, foi a 3M que começou. Então, o marco é aí. É aí O marco que a gente foi a tem que. Olimpíada de 68. É aí que a gente tem que cravar. Então, em 1968, a gente tem algo muito, muito, muito próximo do que é hoje. 1968 já tem as características de hoje, digamos assim. É o tartan. Claro que ele evoluiu. Isso, é isso que eu queria me atentar. Exatamente. Mas a partir dali já é considerado assim uma medidas. diferença muito pequena pro que a gente tem hoje. Uma pessoa correndo ali naquela pista, de 68 pra ela hoje. tem uma diferença muito pequena. Sim, sim. Já era uma pista sintética. Já dá para ser comparável, é isso que eu quero Isso, já usar. dá para ser comparável. Inclusive, as medidas eletrônicas com 2 casas decimais foi por ali também, 1960, 68. Então a precisão, É dali que a gente começa. dali a gente começa a poder, com segurança, com né? segurança, ter uma comparação, já Sim. tem uma metrificação melhor, já tem uma instituição melhor da IAAF, já tem regras mais claras. Tá, beleza. E o material, oficialmente, é o poliuretano. O nome é tartan, a gente chama sempre de ouve tartan. tartan. Mas Isso. o que é isso em si, né? O que é? Qual é a Essa composição? borracha sintética, Aham. não sou químico aqui, a gente pode, quem sabe, Não, chamar pro um químico, público, mas pro público leigo é também uma borracha entender. sintética de poliuretano. Tá. E aí é como se fosse você ouvinte aí pra tentar entender. Porque a gente tem contato com a pista, né? Não Isso, sei se nem todo mundo que tá ouvindo a gente tem. É umas borrachinhas que ela é colada. É como se Uma fosse migalha. colada. São pequenas borrachinhas coladas, um monte. É como se você despejasse essas borrachas de poliuretano na pista e ela fosse colada. E aí, tipo, o calçado ideal para ser usado na pista são sapatilhas com preguinhos. Que o prego finca nessa borracha e essa borracha tem uma grande consistência, ela não vai furar, você não vai raspar nela. E aí você consegue ter grande tração. Tá, então só para o público ouvinte entender mais ou menos. Eu, quando pequeno, olhando só pela TV, para mim eu tinha a concepção de que era uma borracha, digamos assim. Sim. Só que para mim era uma placa lisa de borracha, porque você olhando pela TV, Sim. você não tem Não repara a rugosidade, né? essa textura, essa rugosidade. Parece mesmo. Então, só pro ouvinte entender, é como se fosse esses pedacinhos que o tio fala, é mais ou menos do tamanho de um grão de arroz, não achatado, mas meio quadradinhos, um pouquinho maior ali. E é como se fosse tudo isso chapado e meio que resinado um ao outro, né? E fica tudo colado. Então tem uma rugosidade, tem uma textura, você olhando, passando a mão, né? Na pista em si. Isso. Só para o pessoal ter uma noção. E aí as sapatilhas. Então, com o advento da pista, tio, vem os outros equipamentos relacionados. Como no caso que a gente diz sapatilha, né? Como se fosse o calçado. Sapatilha pro atletismo, né? Sapatilha no atletismo é esse calçado que a gente usa, que tem pregos que eles fincam nesse tartan, que a gente ganha muita tração nele. Se você for correr de tênis na pista e estiver chovendo, você vai escorregar. Vai escorregar. Sim. Ou na rua mesmo, corrida de rua, você com tênis, tá chovendo, o asfalto fica meio escorregadio. Sim. Mesmo no asfalto seco, não dá a aderência que você tem na pista com a sapatilha. Sim, inclusive, pensa nas provas de velocidade, ouvinte, que você tem que ter uma arrancada brutal. Se tiver chovendo, você vai derrapar.
Então essa característica de ter esse tartan, que é possível um prego fincar nele, você ter total segurança na puxada, na arrancada, garantiu uma, vamos dizer, uma unidade independente. Claro que a condição de tempo, tá molhada não, vai variar um pouco a velocidade da pista, mas não tanto, entendeu? Você vai ter atração, independente de estar chovendo ou não. Então garante isso. Tá. Só dar um dado aqui para situar o Brasil, né, nesse contexto todo aí em relação às pistas no mundo. A IAAF ela faz 3 classificações para homologação de pistas, né? Então a IAAF, no site hoje da CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, ela tem lá uma página que é linkada à IAAF, que eles têm uma espécie de homologação das pistas, como se fosse credenciar aquela pista, o Johnny. Vamos... É um órgão internacional que credencia. Que fala, essa pista vale. Essa tá valendo, essa tem, então eles têm, enfim. Porque senão a gente construiu uma pista de 330 metros, batia os recordes mundial lá. É lógico. E meter esse louco, já pensou, Johnny? Meter esse louco? E não precisa ser tão aí grosseiro. Eu São Silvestre. E não precisa ser tão grosseiro assim. A gente não vai entrar, lógico, aqui, senão a gente vai tomar muito tempo. A gente não vai entrar nas métricas precisas e no manual da IAAF. Mas assim, não precisa ter 330, né, tio? Mas 398 já tira a pista, entendeu? Com certeza. É no detalhe, só pra ter no nível do detalhe. E aí tem a classe 1, que é dentro da categoria, dentro das regras, das normas lá, é a melhor categoria. É a topzera. Isso, é a topzera. Tem a classe 2, é a Nutella. É a Nutella, a classe 1 é a Nutella. Tem a classe 2, que também pode ser realizadas competições, mas ela não tem o patamar que é a classe 1. É o nosso amendoim. É avelã puro. Isso, é aquela lá que dá pra disputar, puro. Mas ela não tá perfeita. Quer dizer, não tá na norma perfeitinha lá da classe 1. Deve um amendocrem, então, agora. E tem as pistas de treinamento. Essas já não seguem tão a rigor as outras normas, não segue tão perfeitamente o manual. O Brasil brasileiro, ele tem pistas de classe 1, Johnny e tio, aproximadamente, deixa eu contar aqui, 3, 6, 7, 8. Tá? Isso é o manual de pistas certificadas da IAAF de 2018, então até essa data, março de 2018, eram 8 pistas, tá? Rapidinho, Belo Horizonte, 2 no Rio, 3 em São Paulo, uma em São Bernardo do Campo e uma em Uberlândia, tá? Todas aqui na região sudeste, tá? Todas na região sudeste. Sul, não tem? Uberlândia, não, aqui é a classe 1. Uberlândia. A classe 2 é a que já tem nas e o nosso CP USP não tá, né? Não, aqui na USP tem a pista. Porque tem 6 raias, né? Tem 6 raias. Aí ele não vai pegar a homologação, né? Porque precisa ter 8 raias, né? Ao mínimo 8 raias. As de Olimpíadas tem 9 raias, né? Sim, agora as mais modernas tem 9 raias. Tem 9 raias. E só para dar todo o dado aí, tem uma média de cerca de 40 pistas classe 2. Então o Brasil tem 8 pistas classe 1, quase 10, 40 pistas classe 2. E o resto depois consideradas pistas de treinamento. E aí vai ter pistas de carvão, vai ter as pistas de cidade, das prefeituras. E por aí vai, né? E por aí vai. Mas continuando aí, dá um detalhe para essa questão das 8 raias, tio. E aí entra também, um pouco de matemática aí, a pista da raia 1, a raia mais de dentro da pista, ela tem uma distância, certo? Sim. E a última 8, a raia de número 8 tem outra distância, certo? Distância. Como é que é isso? Não, então, a raia 1 é onde é medida realmente, é ela que tem que ter 400 metros. E cada raia tem uma largura que pela especificação tem que ser em torno de 1,22 centímetros, 1,22 metros, né? Tá. 1,22 centímetros, cada raia. Cada raia da pista. Tá. A 8ª raia, ela teria, então, uma volta completa, 449 metros. Se você fizer a volta completa. Mas aí o ouvinte vai perguntar, mas e aí? O que acontece quando tem uma prova que sai cada um numa raia? A pessoa corre mais? Quem correu na raia 1 se deu bem? Então, mas se vocês repararem bem nas provas de pistas que saem balizadas, e sair balizado sair cada um numa raia, as pessoas que estão nas raias mais externas,
elas correm na frente, elas largam na frente. Isso. Tem as marcações na pista, numa pista realmente especificada, as pistas Nutella que o Vini contou aí, que são a classificação 1, elas têm as marcações todas bonitinhas, aonde você deve largar, tanto na prova de 200, de 400 e as outras provas. Exatamente, para você chegar junto quando chegar na reta final. Que a chegada é igual para todos. A chegada é igual para todos, exatamente. Então, por exemplo, 400 metros, a gente não vai entrar nas outras, mas assim, é simples, né? A parte reta é como se fosse um oval, essa pista, né? A pista é um oval. Ela tem uma parte lá reta, toda reta para os 100 metros. Então, você não faz curva nos 100 metros. No 200 metros, você começa lá numa curva e termina na reta. No 400 metros, você... Do 300 e 400 seria uma outra... aí você tem as marcações certinhas na pista e termina lá naquela parte chegada central. Agora, pensando meio fundo e fundo, a gente tem uma linha meio curva, assim, né? Numa dos cantos, assim, desse oval da pista. Só que não tem, assim, uma marca que a gente vê tão precisa como a do 400, por exemplo. E tem essa coisa de desbalizar, como é que é isso? No meio fundo e fundo, né? Fala um pouco você, Johnny, aí. Do desbalizar, geralmente, tirando a prova de 800 metros, né, que ela ainda é balizada na primeira curva, já as provas de 1.500 para cima, aquela curva ela não é tão precisa quanto as outras, como 400, 800, essas de 200. O que acontece é que os atletas se perfilam atrás daquela linha, certo. E ao som do tiro de largada, todos os atletas já podem sair e correrem direto para a raia 1. Isso, então, aí. Quem tá largando mais para fora, tá largando um pouquinho mais para frente. Entendi. Porque ele vai correr um pedaço de curva ainda. Ele vai correr um pouquinho a mais para chegar até uma distância um pouquinho maior do que o que já está na raia 1. E aí é feito esse cálculo para traçar essa linha ideal, essa né? curva. Tanto que essa curva, ela fica mais para frente na raia... Nas últimas raias. De fora. Nas e outra coisa, não tem uma curva tão acentuada. E é outra coisa, a gente tem que considerar, 1 segundo é muita coisa numa prova de 100 metros. 1 segundo numa prova de 10 mil metros... Também continua sendo. Não, continua sendo, mas Johnny, comparar 1 segundo com 100 metros com 1 segundo no 10 mil, é muita diferença. É que assim, querendo ou não, as provas de pista, que são de meio fundo e fundo, ela tem essa característica que é uma prova que você não está isolado na sua raia. E a gente vai falar mais pra frente isso. Pessoal, tem prova que o negócio é um bololô, velho. Sai cotovelado ali pra tudo quanto é lado. Toda largada. Quando a gente for falar das provas em específico, vai ter alguns causos aí. Um grande railão, já vou adiantando. Ixi, pronto, agora é um falando do Bekele, outro falando do railão. Nossa. E por aí vai o negócio. Ali, é disputa cabeça a cabeça. Quem é mais forte ali. Tá. Vamos sair então da parte técnica, muita parte técnica aí. A gente tentou fazer um resumão para o pessoal entender. Vamos entrar nas provas específicas em si? Vamos começar com o 800 metros? Vamos para 800 metros? Vamos só dar pitadinha das de velocidade? Assim, Johnny, demorou, né? Demorou. Vini, eu tô achando que você tá abrindo a porteira dá aí. Suas pitadinhas, tio. Não, quer falar com salto com vara também? Quer falar de distância? Não precisa. Vai. Vamos falar só de corrida dá mesmo. Pitadinha. Tô contando o tempo aqui. Então, só queria citar a grande diferença das provas de 100, 200 e 400, porque a gente já considera meio fundo, que é a partir de 800, que tem o bloco de saída, né? O bloco de saída, se o ouvinte aí, busquem o que é esse bloco de saída, ou então reparem nas provas de velocidade, é como se fosse um blocão mesmo, que você pisa em cima, como se fosse simulando uma paredezinha torta. Uma parede para você... Para você empurrar, para você ter grande tração, né? E aí você, tendo essa tração, você consegue arrancar mais fácil. Certo. Nas provas de 100, 200 e 400 metros. E eu queria comentar rapidinho também, que 400 metros, todo fundistão tinha que fazer uma vez na vida o 400 metros. É dureza. Sentiu que quer queimar a perna. Você acha que você queima a perna quando você faz maratona? Faz só um 400. Que isso, cara. Faz um 400 pro pau.
Que aí eu quero ver. Você termina com as pernas mole, assim. Bamba, velho. Eu comecei, Johnny, entrei aqui na USP, comecei a treinar, eu treinava pra 100 e 400. Começou errado, né, tio? Começou errado. E também não tinha talento pra aquilo. E eu falava pra ele, como era um terror fazer prova de 400. Meu Deus, Imagina. Até ir pro fundo. Aí quando eu fui pro fundo eu falei... Você conhece tá pior ainda. Só pra explicar pro ouvinte. Tá Imagina assim, é só 400 metros. Ou seja, não dá pra começar fraco. Exato. Você vai sair rasgando. Exato. Só que assim, você vai sair rasgando e você vai ter que aguentar esse rasgando até onde der. Até onde der. É 400 metros. Então imagina o campo de futebol. Você sai quase na força máxima, não é força máxima, não, aí você se arrebenta mesmo. Também não aguenta, É quase na força máxima e é 4 campos de futebol quase na força máxima. É absurdo. E é tipo, os especialistas, né, em fisiologia falam que é tipo, é um lático. Você começa a trabalhar a sua parte lática e começa a queimar tudo. Queima tudo, velho. Nossa, é terrível. Depois de um tempo você acostuma um pouco, você vai, né, treinando. E até fica tranquilo depois que você faz um 800 na vida. Nossa, eu ainda acho porque que o 800 pior, é o sofrimento do 400 dobrado. Pra mim sempre foi isso, Johnny. Também sempre concordo. Foi isso, 800 é a pior prova. A gente já vai entrar no 800? Já é a deixa pra já fala do 800 aí, então. Bom, 800 a gente tem que puxar a sardinha pro Brasil aqui, pro nosso lado. Claro, fala... Embora tenham programas futuramente dedicados a isso, a gente tem que citar Joaquim Cruz. Grande Joaquim Cruz. E hoje o tio vai ter espaço pra falar do Rudisha, hein, Johnny? Finalmente, isso, hein? Finalmente. David Rudisha. Mas assim, Joaquim Cruz, de pista, dá pra cravar assim... Várias pessoas cravariam como o melhor atleta de pista que a gente já teve. Com certeza. Eu acho que sim. Estamos falando de Brasil. Não, o cara ganhou a Olimpíada. Impressionante. Primeira Primeira medalha do atletismo, né? Primeira medalha de ouro do atletismo. De pista, né? De pista. 1:43:00 na Olimpíada, mas ele teve por um período o recorde mundial também. Teve, depois da Olimpíada. Depois da Olimpíada ele fez 1:41 e... 1:41, 78, 87. Nossa, Johnny é uma máquina. Isso foi de cabeça, gente. Ele não olhou nada. Foi de cabeça. Quando eu tava lá no comecinho, que eu sempre conto isso, né? Eu começando a praticar atletismo, eu sempre gosto de entrar no mundo, ter aquela imersão mesmo. Aí comecei a assistir vídeos de atletismo. Até chegar no vídeo do Joaquim Cruz, aquele em Los Angeles, em 84, os 800 metros dele. A narração. O Sebastian Coe, né? Era o astro da época. E eu vi aquele vídeo, a narração do Osmar Santos. Puta, incrível. Inclusive o Osmar Santos não nasceu em Marília, mas passou a vida inteira em Marília, minha cidade natal. Eu tinha que deixar esse comentário. Até no podcast aqui. Tem que falar de Marília, Vini. Tenho que deixar o Osmar Santos, grande narrador. E a narração, ouça aí, ouvinte, essa narração do Osmar Santos, narrando a prova de Joaquim Cruz. Foi na Rede Globo ou na Bandeirantes? Foi na Globo, se eu não me engano foi na Globo. Acho que é de arrepiar. De arrepiar, ouça aí. Atenção para a largada. Vamos correr juntos, dada a largada, para valer. Vamos caminhando, vamos correndo com Joaquim. O Brasil corre com você, garoto. Vai assumindo a liderança o brasileiro. Vai tentar chegar em primeiro. Vai tentar conquistar a medalha de ouro. Uma prova difícil para o brasileiro. Ele tenta passar à frente, acompanhe o Brasil. Passa à frente o Joaquim Cruz, perto da medalha de ouro. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira, medalha de ouro para Brasil. Mais uma vez a história do menino pobre que se supera, se torna um dos maiores atletas do mundo. É a primeira medalha de ouro em provas de pista de corrida que o Brasil conquista. Joaquim Cruz dando a volta. Você se ultrapassou. Você foi por inteiro, garoto. Não, impressionante, né? Assim, mesmo. Ele carregando a bandeirinha depois. Nossa, a fala do Osmar Santos depois, fazendo meio que uma declaração pra ele, né? Porque assim, convenhamos, o Brasil nunca foi uma potência olímpica e até aquele momento a gente não ganhava muita coisa realmente. Pô, foi fantástico aquilo ali. Fantástico. Foi emocionante demais. Eu era pequeno na época. Você assistiu isso ao vivo, tio? Não, eu também não.
Pô, eu era muito pequeno. Mas, pô, depois que eu comecei a conhecer o atletismo, eu vi, é de arrepiar, eu quase chorei naquele ali, velho. E eu puxo a sardinha do Osmar Santos, mas assim, ele diferente de qualquer narrador que tem aquela coisa... Ele vende a emoção, mas ele também ele gostava muito disso, sabe? E aí ele faz aquele momento de declaração pro atleta e acho incrível, acho de arrepiar muito. Também. E já que a gente fez um insert, né, a gente tá falando de 800, tem umas características... Fala. Não, pode. Não, eu queria contar pro ouvinte umas características aí da prova de 800. Isso, boa. Que é assim, né, como a gente tinha dito anteriormente, sai todo mundo na linha, né, às vezes sai 12, 13 corredores, todo mundo junto. Isso. E é aquele bololô. Duas voltas na pista, né? 800 são 2 voltas na pista. Algumas provas... 800 é balizado, né? As finais são balizadas. Mas tem 800 que não são balizados, eles são... Podem ser as qualificatórias. Na linha. Uhum. E aí, gente, imagina assim... É uma prova curta relativamente, é só 800 metros. Se você ficar para trás no começo... Já era. Pra ultrapassar é um inferno. Então a galera sai, tipo... Sai a milhão. A milhão, é quase como se fosse um tiro de velocidade. E não é tiro de velocidade de nós mortais. Pensa uns 100 metros de você que se gaba, que você é rápido aí, corredor de rua, você fala, sou mais rápido que a galera aí. Esses caras dão um pau em você no seu tiro. Exato. No máximo, velho. Joaquim Cruz, o pace dele passava para uns 12,8. Sim, só pra você ter uma ideia, o primeiro 100 do Rudisha, no recorde mundial dele, foi em torno de 12 baixinho. Nossa. E o 400? Os grandes atletas universitários, muitos não fazem isso. Se você acha que você é rapidinho, gente, você no talo, só 100 você não faz isso. O cara passou isso no 800. É muito rápido. Pro pace, isso daí seria quanto, mais ou menos, o que ele faz ali? 12. 49 se ele fez 48. 1,50. Não, o pace o que eu tô dizendo... Quilômetro? Por quilômetro. Se ele fez... 28 km por hora. Então, mas quanto tá de pace isso daí? Isso dá... Se ele fez pra 1,40... Ele fez pra 1,40... 2,10, 2,10 a 2,12. 2,12 de pace. 2 por quilômetro de pace. Você aí se achando aí que faz pra 5,5? Faz pra 5. Tô fazendo pra 4,5. Já tô bom. Foi um pace de 2 e mais ou menos 2,12. Acho que não é 2,12 não, porque o recorde mundial do 1000 acho que é 2,11. São 2,18. É 2 e pouquinho. 2 e pouquinho de pace. Na casa dele. Nossa. Isso, por aí. Muito forte. Não, vamos fazer essas relações. E assim, prova de 800 é assim, gente. Você ficou atrás... Provavelmente. Você ficou atrás, você rodou. E prova de 800 dava pra montar estratégia. No meio fundo em geral, né? Sim. Em pista em geral. A gente pode falar um pouquinho melhor disso mais pra frente nas outras provas, mas assim, no 800 em específico, se você ficar atrás, o cara não vai te deixar você passar na reta. Porque a reta, ele vai forçar, todo mundo corre igual. Ele vai dar aquela tiradinha de pé na curva. Pra você ter que ir pra 2. Pra ter que ir pra raia 2, você vai correr mais e fazer mais força. Então, o prova de 800 é muito estratégia você sair na frente. Muito estratégia. Só um disclaimerzinho aqui, só uma... A raia 1 pra raia 2, que a briga sempre ali, raia 1 e 2 no 800 metros. Você tenta correr sempre o mais dentro possível. Mas vamos colocar pro ouvinte o que é uma volta inteira na raia 2. Quanto a mais do que a raia 1? 6 metros? Estimo 6 metros. 6 a 6 metros. 6 a 7, mais ou menos ali. Isso não é pouca coisa. Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, lógico, ele não fez a volta inteira, mas você jogar boa parte da curva, o cara pra 2, ele já tá correndo ali... 407 metros. Não a volta inteira, né, Johnny? Mas sim. Assim, se você fizer ele correr 2 metros a mais, já é muita coisa, cara. Já é no detalhe, e no detalhe tá sempre chegando junto ali. Sim. Tem uma característica legal no 800 também, que é... Se a prova for fraca, se o pessoal afinou ali no começo, todo mundo foi meio de boinha... Claro que o cara que é mais rápido, ele teve menos desgaste, ele é naturalmente mais rápido, mais velocista. Sobra pra ele a prova. Vai sobrar pra ele a prova. Tem estratégias, isso é legal, falar um pouquinho de estratégias. Então tem um que sai mais...
O velocista, tio, normalmente ele vai querer cozinhar a prova. Ele vai querer sair na frente e brecar a prova. Isso, cozinhar eu digo é isso mesmo, ele segura o ritmo. Ele sai disparado logo no comecinho pra tentar brecar depois. E vai nessa estratégia jogando a galera pra raia 2 e meio que trabalhando a prova. Então, chegou na segunda volta. Tem provas que são em equipe. Ah, sim. E aí, às vezes, tem lá, a equipe do Quênia ou da Etiópia liderou a prova porque quer segurar um atleta muito bom do país adversário. É o famoso caixote, momento telecurso. Vai, tio. Caixote. Vamos lá. O que é o caixote? O linguajar do atletismo de pista. Caixote é quando um atleta, ele tem um atleta que está competindo contra ele, que está segurando ele, que está logo na frente dele, tem um do lado dele. Certo. Ou seja, ele não vai conseguir acelerar no ritmo dele, porque tem um atleta na frente dele. Vamos lá, equipe azul e equipe vermelho. Tem atletas da equipe de vermelho que estão cercando esse atleta da equipe azul, é isso? Ele não tem pra onde ir, é como se ele estivesse cercado. Ele não pode ir pra direita, ele não pode ir pra raia, nem conseguir ir pra raia 2 porque vai ter um atleta ali. E no atletismo de pista existem regras, no sentido de você não pode fazer jogo de corpo, você não pode empurrar o atleta. Certo. Mas esses atletas da equipe de vermelho, eles estão meio que fazendo um caixote em torno do atleta da equipe azul. Por isso que é o caixote. Por isso que a gente chama caixote. Ele fica travado se colocasse uma caixa em cima dele e não tem pra onde correr. E ele fica travado. Ele fica travado. E essa estratégia é muito utilizada. Algumas provas, que inclusive em Olimpíadas, acho que dá pra dizer a Olimpíada de 92... Barcelona. Em Barcelona, isso foi utilizado e um atleta espanhol ganhou muito por conta de um caixote bem feito da equipe. 2000 também. Poltergar levou um caixote do grande Railão, da equipe do Railão. Diga-se de passagem. Gente, exatamente como o Johnny a gente está dizendo, em pista, além de ter o fator condição orgânica, tem a estratégia, não só a estratégia individual, mas a estratégia de equipe e de estratégia com o adversário, porque você está compartilhando o ambiente com o adversário em que você pode ferrar o cara mesmo. Tipo, numa maratona, numa corrida de rua, de 10K, em rua, corridas em rua em geral, você não pode ir lá ficar tomando a frente do cara, entendeu? Sim. Na pista, você pode. Dentro de certas regras, você pode. Tá, e falando ainda de estratégia, a do Rudisha, primordial. Então, é assim. Que prova primorosa. Que homem da porra. Ali foi incrível, tio. Fala da estratégia dele, apesar de ser uma estratégia assim, constante quase. Sim, né? A gente vai explicar essa estratégia. Tá. Só ele poderia fazer, vai lá. Só queria comentar que, tem a ver com a estratégia do Rudisha. Eu vi um documentário assim rapidinho dele, ele falando dele antes da prova, como ele pensou a estratégia dele. Ele falou que ele viu lá que tinha o Aman, tinha o Nigel Amos na prova, tinha o Keaton. Nigel Amos. O tio me falou há uns 1 ano e meio atrás. Ô Vini, você corre feio igual o Nigel Amos. É igualzinho. A hora que ele me falou isso, Johnny, você foi procurar quem cara, era? Não, eu sabia, eu já tinha visto a prova, eu assisti a prova do Rudisha. Você é feio igual, velho. Não, mas eu fiquei tão feliz naquele momento, sabe aquela alegria? Eu falei, pô, eu seria segundo na Olimpíada de Londres, é isso? E assim, em um momento da prova, eu vou botar um trechinho da prova depois do Rudisha, o finalzinho. O áudio, né? O áudio aqui, mas assim, em algum momento da segunda volta, o Nigel Amos, ele tirou vantagem do Rudisha. Ouvinte, depois você vê lá, ele tirou um pouquinho, tio. É lógico, o Rudisha foi perfeito nas duas, mas ele tirou um pouquinho no final. A gente tá falando bastante de Rudisha, mas é porque ele merece, viu? É o recordista mundial. A estratégia dele que ele falou era sair forte, porque ele sabia que os outros concorrentes iam sair forte também. Ele falou, vou sair forte, sair na frente e terminar na frente. É isso. Ele falou na entrevista. E foi exatamente isso que ele fez. Ele saiu forte, mas todo mundo sai forte, mas ele saiu muito forte. Como eu disse, ele passou em torno de 12, baixinho, para 11 altos, os primeiros 100. Ele passou para 23 alto. 23 alto, os 200. É assim, para uma prova de 800, ouvinte, é inimaginável. Tipo, muito atleta de 200 sofre para fazer 20 para casa de 23. O objetivo dele era, ele falou, passar os 400 metros para 49. Quando ele olhou o relógio, falou, passei. Ele tinha que passar os 600 metros para 1 minuto e 14. Porque ele antes da prova, ele também comentou,
eu quero fazer alguma coisa especial nessa noite, nessa Olimpíada, nessa final. Eu tenho que fazer alguma coisa muito especial. Lembrando que foi Londres 2012. Era o que ele queria. Isso. E ele fez. Fez. Ele bateu o recorde mundial. With Solomon finishing, but Rudisha, what's the time? It's a world record! A world record here in London at the Olympic Games. From the greatest middle distance runner we've seen for a very long time. It's David Rudisha, 1:40.91 is shown on the clock. A full 1/10 of a second off the world record, and he did it, leading all the way. This is one of the greatest runs we've seen in Olympic history. Foi reloginho. Foi reloginho. Ninguém chegou... Passou pra 49, ninguém se eu não me engano. Perto dele. 49 e 28. O Johnny, é impressionante o Johnny, né? Mas ele passou pra 49 e fez... terminou a prova com recorde mundial e olímpico. A gente é muito raro. Se é mundial e olímpico. É muito raro pra gente ver. Quando você coloca lá pra pesquisar, tá lá juntinho o olímpico e o mundial. Porque no caso, nas Olimpíadas não é a prova que o cara vai bater o recorde mundial. Porque nas Olimpíadas o pessoal tá tenso, faz estratégia. Então geralmente o foco não é ser o melhor tempo, e sim ganhar, né? Sim. Então tem muito jogo de estratégia. Então ele fez... Mas o Rudisha fez a estratégia certa, porque tinham caras mais velocistas que ele. Então ele tinha que começar forte desde o começo. Sim. A estratégia ideal para quem é da prova é fazer a prova o mais forte possível. E foi o que o Rudisha fez. Ele é 800ista de carreira e ele fez um 800 de um 800ista pro pau. Fez 800 pro pau. Tanto é que o Nigel Amos mesmo no finalzinho tenta tirar vantagem. É bem mínimo, viu, Johnny? Não tira muito, não. Mas dá pra ver no Mas tira, entendeu? Sofrendo, hein? Sofrendo. Todo molequinho lá. Correndo feio lá. E tal. 18 anos, me identifico. Pois é. E fez 1:40.91. Recorde mundial, recorde olímpico. No feminino, para falar do feminino também no 800, o problema é falar o nome da tcheca, viu, tio? É a Jarmila Kratochvilova. A Jarmila Kratochvilova, ela fez em 83, aí vai ter outro programa sobre essa época. Exatamente. Para 1:53.28 ela fez 800. Gente, essa galera da década de 80 aí, velho, é suspeito. Vai ter, mas vai ter um programa. Vai ter programa sobre doping, né? A gente vai fazer um programa sobre doping. Bom, vamos pro 1500, passamos pro 1500. Passamos pro 1500. Começar explicando como é que é o 1500, lá, não é inteiro, né, tio? Fala aí como é que faz o 1500 numa pista de 400. Certo. É assim, o 1500 numa pista de 400, lembra-se, vai dar 3 voltas vezes 400 vai dar 1.200 metros. Isso. Então tem 300 metros a mais, né, de uma volta. Ou seja, você vai sair do 300 metros, né? A pista ela é cheia de marcações. Cheia de marcações. Uma dessas marcações é a marcação de 300 metros. 300 metros para a linha de chegada. Então você vai sair da marcação, que é de 300 metros para a linha de chegada, que começa numa das curvas ali. Fim da curva. Ou seja, vai fazer o finzinho da curva reta, para chegar na linha de chegada. Aí a gente chama de reta oposta. E aí, quando você completar essa primeira... Vão ser mais 3 voltas. Vão ser mais 3 voltas. Tá. E aí dá os 1500. Um pouco diferente do 800, uma característica do 1500, é que o 800 geralmente a gente faz meio no cacete mesmo, né? Sim. O 1500 já começa a ter a possibilidade de criar mais estratégia. Dosar mais, né? Dosar mais. Tanto que emblemático foi na Olimpíada do Rio. A prova foi muito fraca. Ritmo de 10 mil. Ritmo de 10 mil, foi ridículo de fraca. Se vocês procurarem a prova do 1500 da Olimpíada do Rio, gente, procurem lá. Vocês vão ver que os caras parecem que começaram trotando. Chega no final... Começa aquela correria. Correria desgraçada. E, assim... É uma estratégia mais de conforto. Você fica mais tempo da prova. A gente está falando de pouco mais de 3 minutos e meio de prova para o masculino, quase 4 para o feminino. A gente está falando de mais... Isso a gente tá falando da galera top, né? Tá falando os recordes. Isso, dos elite. Pra eu baixar de 5 minutos, 1.500. Nossa Senhora. E ali é mais tempo desses 3, 4 minutos, você num estágio de conforto.
E aí é lógico, em algum momento da prova você vai entrar em desconforto e vai pro pau. Mas se você é, por exemplo, um velocista, um desses do tipo velocista que o tio disse, você vai deixar pro final e você vai ficar num conforto durante a prova e esse desconforto vai ser jogado o mais próximo do final da prova. Né? Sim. E eu queria fazer uma outra proposta pro ouvinte. Faça o 800 e o 1500 pro pau. Não no mesmo dia. Não no mesmo dia, não no mesmo dia. Pelo amor de Deus. A experiência do 1500, assim, eu vou falar a experiência pessoal minha, né? Tá, pode ir. Eu sempre sabia que eu tinha que começar forte. Assim, não igual 800, mas começar razoavelmente forte. Só que assim, chega ali no 400 por 600 metros, você já começa a sentir, já começa a doer, e você pensa, nossa, velho, vai ser difícil, hein? Então, eu acho que não é só uma experiência minha, eu acho que boa parte dos corredores, no meio da prova, dá aquela queda de ritmo, porque dá aquele cagaço de quebrar, dá aquele medo de, tipo, não vou conseguir aguentar o ritmo, porque prova de meio fundo, gente, principalmente 800, 1500, é muito sofrida mesmo. Assim, a prova de longão, você tem aquele sofrimento dosado, né? A prova de 800 e 1500... é um sofrimento muito intenso ali do meio da prova pra frente. Eu posso passar uma experiência, já que você falou de experiência própria, depois o Johnny vai contar também uma dela em outra prova. Sim. E meu primeiro 1500 foi no Mavemax. Nunca tinha feito 1500, foi não sei que ano passado. Você começou a treinar agora. Ano passado. E assim, a primeira volta foi num ritmo, a segunda volta foi muito mais alta do que essa primeira volta. A primeira volta, eu lembro que era mais ou menos... A gente passou pra 1,8. Foi um bloco, né? Sempre aquele bloquinho ali. Sai todo mundo querendo tomar frente. A gente saiu pra 1,8. Enfim, tempos, assim, mais... Não tem nada a ver com... É longe da elite. Mas assim, a gente passou pra 1,8 a primeira volta. E a segunda volta, a gente passou uns 6 segundos. Acima, né? Acima desse 1,8. Então é muito mais alto, muito né? mais alto, então e você não percebe. Não. O impressionante é que você não percebe isso. Não percebe. Você não percebe que você diminui o ritmo. Mas como você sabe que você tinha que começar forte, é natural que a sua perna não aguente ali. E aí o esforço que você tem que fazer no final, assim, do 800 até o 1500, ou do 1000 até o 1500, é um esforço ali descomunal, é aquele tiro demais. Pra morte mesmo, assim. Exato. É aquele que você... Sabe aquela situação que você fecha o olho e vai, só vai. É isso, é uma prova difícil. Se você quer fazer pra tempo, é uma prova difícil. A gente falou no primeiro programa que a gente falou dos fundistas da história, a gente falou de alguns meio fundistas, né? Sim. E o Elger Rouge a gente falou dele, do marroquino, inclusive, né? Ganhou 5 mil também, né? Que ganhou 5 mil. Mas eu cito ele porque o recorde mundial é dele, com 3,26, cravado, 3,26 assim, cravado. Esse tempo é absurdo. Pro 1500, ele fez em 98 em Roma. Bem antigo. E isso é de média? Isso é de média, 55. Vamos dar o pace. De 26 a 53. Vamos 53, né? Vamos dar o pace aí? Fala Quanto aí, que dá 53. o pace disso daí? 53. Por volta. Não, por volta. Vamos passar pro público ouvinte o pace, que é o que eles estão acostumados. 50 em 46. 1 minuto, se fosse 1 minuto seria 1 em 46 mais 20. Contas. É com tio. Vai dar muito próximo. Vai dar muito pro 800, não é tão assim. Vai dar... 2,5 eu acho. Não, menos. Menos que 2,5, com certeza. 2,5 dos 5 mil. É verdade. 2,5 daria... Vai dar uns 2,20. 3,45. 2,20 baixo. Cara, impressionante. E no feminino, falamos também muito dela. O recorde mundial é dela. Genzeb Dibaba. Essa já é um recorde atual. Já então, quebrando o período da década de 80, exato. Da década negra de 80 ali. A Etiópia era muito forte, né? A família Dibaba. 3,50,07. Muito. 3,50. Feito em julho de 2015, em Mônaco. Muito forte. Um tempasso. Né? Tem passo. Não, 1500, gente, realmente é uma prova muito difícil. Claro, você vai ver os profissionais terminando a prova, o preparo que eles têm, eles acabam assobiando. Você vai ter a impressão, nossa, o cara poderia ter dado mais, a mina poderia ter dado mais, mas não é. Cara, vamos passar por 3.000 com obstáculos agora, que a gente falou de 800,
A gente falou de 1.500, a gente vai falar agora de 3.000 com obstáculos para fechar depois falando de 5.000, 10.000 programas, certo? Eu acho que a única pessoa que teve uma experiência real, mais concreta, 3.000 com obstáculo, aqui, ó, Johnny. Nunca mais realiza essa prova. Embora tenha dado informação errada e depois foi corrigida. Sim, corrigida. Eu só queria falar uma outra coisinha a respeito do meio fundo, do 1.500. Que... Lembra que eu tinha comentado, ouvinte, que eu falei, muitos dos grandes corredores de rua, inclusive de maratona, começaram no meio fundo. Poltergar foi corredor de 1.500 por um período. 31, melhor tempo dele. Sim. Tem passo. Tem passo. Bekele correu alguns 1.500, não era realmente a prova dele, mas correu. Railão correu 1.500. Só para vocês terem uma ideia da importância da velocidade, você ter rápido. Você ser rápido. Os seus treinadores aí, das consultorias, do grupo que você corre, eles devem falar isso, das assessorias. Eles devem sempre enfatizar. E a gente não dá muito valor, né? Tem que confiar nisso. Você tem que ser rápido, Tem que ter velocidade. Se você quer melhorar seu tempo no fundão, você tem que ser rápido. Exato. Tem que fazer os longões, tem que fazer rodagem à beça, mas não pode deixar de lado a velocidade. Nunca deixar de lado a velocidade. Exato. Aprendemos com Danilo Balu isso também. Grande fechou, Balu. Cornetaremos muito ele. Bom, no 3.000... Inclusive tá precisando de... Ele fala que não precisa de água, né? Eu tô precisando de água aqui, eu tô mal preparado, Balu, até fazer um podcast, mano. Também não para de falar, meu? Caramba. Ô, Johnny, não é o campo... Quer dizer, eu ia falar, eu ia tentar jogar fazer uma graça em cima dos etíopes e quenianos. Mas assim, o Saif lá, o Saif Said, que é o recordista mundial no 3.000 com obstáculos, ele tem 7:53:63. Nossa, né? Com obstáculos. Com obstáculos. E aí eu ia falar, pô, tá vendo? Aqui não é a seara da Etiópia e do Quênia, né? Porque a nacionalidade dele é do Catar. Mas sabe de onde ele nasceu? Quênia. Roubaram ele. Então já cai um pouquinho aí, mas o recorde é dele, Johnny. Petrodólares do Catar. Em 2004 ele fez esse tempasso. E no feminino, o recorde mundial no feminino é da Ruth GB. Aí sim, do Bahrein. Sim. Ela tem 8:52:78. Fale um pouquinho do 3.000 com obstáculos aí, Johnny. O 3.000 com obstáculos são, como a gente já comentou, são 28 obstáculos secos que a gente Será tem que vai na sair pista. certinho agora, tio? Agora tá certo. Agora é pra ratificar. Agora ele decorou. Agora ele decorou. São 28 obstáculos secos e 7 passando pelo fosso de água, que tem até uma profundidade de até 70 centímetros na parte mais funda. Tá, vamos fazer uma pausa aí rapidinho, já que o programa é sobre pista, sobre atletismo e sobre pista. É a única prova que a gente vai falar que tem um obstáculo. Isso. Você tem lá nas provas rápidas barreiras. São aqueles objetos menores, até caem. O tio deu o momento telecurso e tal, então o público já sabe. Mas é a única que tem barreira, né? Tem a barreira a gente pode pisar em cima, né? A gente pode pisar, o peso dela mínimo é de 80 quilos, pelo menos. Nossa. E você pode pisar, o que os atletas fazem é passar direto, né? Informação precisa, ouvinte. Precisa. Mas o correto, assim, pra tempo não é ficar pisando nela, né? Você o mais efetivo é o que os quenianos começaram a fazer, até que eles que começaram a fazer as passagens direto. Inclusive. Foi essa mudança de tiro. É recente, é bem recente. Mesmo se você for perceber, os quenianos os etíopes são quase os únicos que passam um fosso de água sem pisar no obstáculo mesmo assim. E assim, gente, o fosso... Realmente é um fosso. É um buracão. Se você passar devagarzinho e cair bem no começo dele, você vai afundar até a canela, até o joelho nele. É que assim, é uma barreira. Você sabe a altura, Johnny, mais ou menos? Do masculino é 91 centímetros aproximadamente. Então vamos lá, quase 1 metro. Isso. Imaginem só aí, ouvinte. É alto, gente, é alto. Uma barreira de 1 metro, quase 1 metro. Aí você pula ela e você já cai num buraco cheio d'água. É isso, pra você entender. Quem não viu, o que os quenianos fazem, eles quase não caem no buraco. Eles caem quase já no reto. Já na beirinha. Que é uma rampa, né? Isso, é um fosso como... É um fosso que é mais fundo, mais próximo do obstáculo. É como se fosse um triângulo onde a ponta acaba no nível da pista. Raso. E aí eles já pulam nesse raso. Isso, nesse raso. Praticamente molham só a ponta do pé. Entendi. E assim... A experiência, o Johnny vai contar melhor, mas assim, gente, eu nunca fiz muito difícil. Imagina, correr 3K pro pau...
já é difícil. Imagina você tendo que saltar, gente. Arrebenta, nego. Arrebenta. Você tem que estar realmente muito bem preparado para fazer, né, Johnny? Só para ter uma comparação com o recorde mundial do 3.000 rasos, com obstáculo é 7,53, certo? Certo. Do raso é 7 minutos e 20. Nossa. Então você imagina, com obstáculo, o cara foi só uns 30 segundos aí mais lento. Mais lento. É muito bem preparado, velho. E é uma prova que é muito difícil. Chegou uma assim, depois da terceira volta eu comecei a entrar em fadiga, mesmo eu segurando um pouco o ritmo. Eu vou falar, eu fui muito zoado na época quando eu fiz essa prova, porque eu vi o pessoal da arquibancada dando risada, rachando o bico, mas tudo bem. Você não estava preparado para a prova? Não tava. Pediu água, pra variar? Pediu água, Diogo? Não pedi água, eu terminei a prova. Tropecei 2 vezes no obstáculo e caí de cara no chão. Pode continuar, não tem problema. Passei uma semana com dor no corpo. E assim, tipo, de levantar a perna assim e atravessar. Parece que não, mas aquele abdominal lateral doeu muito. Caramba. E só uma coisa da regra, você pode colocar 3 apoios no obstáculo para passar ele. Você não pode pôr os 2 pés e as 2 mãos. Você pode pôr 2 pés, 2 mãos e um pé. No máximo 3 apoios. 3 apoios no máximo. Já dá pra dar aquele pulinho de lado, né? Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Pula-cela. Exatamente, pula-cela. Ô, situação. Não dava, gente. Gente, essa experiência foi de um cara que quadruplica treino. Caramba, gente. Você vê como é difícil. Exatamente. Valorize essa prova de treino como está. Se você ouvinte quiser fazer, eu não recomendo. E muitos dos grandes corredores de rua também fizeram treinismo com obstáculo. Inclusive, preparação para cross country, eles fazem treinismo com obstáculo. Porque o bagulho é osso. Vamos chegar no que é a nossa praia mais agora aqui? Isso. Não, a nossa agora podemos passar. Agora é mais nossa praia aqui. Não, é a sua também. 5 e 10K, né? 5 e 10K. 5.000 e 10.000. Momento Telecurso 3, tio. Por que 5.000 e não 5K? É diferente. Fala lá, Johnny. É seu esse. Quer falar? Não é seu esse momento Telecurso. A diferença é que na pista a medida é em metros. Então a prova de pista é 5.000 metros e 10.000 metros. Na rua ela é medida em quilômetros. Então, pro ouvinte CDF, se eu for... padrão que foi criado. Né? Coisa de rua é colocado em quilometragem. Na rua você tem um perfil que quando vai aferir o percurso, tem o cara lá que sai correndo com o odômetro pela rua. Então você tem a distância de 10 km na rua se você seguir o mesmo traçado que o cara fez. Que é a Blue Line, né? Que é chamada de Blue Line. Na maratona tem a Blue Line, que é o menor percurso. Não sei se é o menor percurso, mas é o percurso que foi aferido pro tempo prova de maratona. Isso. Pro percurso Mas maratona. nem sempre na prova você vai correr dentro daquele percurso. Então a prova é 10 km. Tá. Então se eu tô falando que eu fiz uma 10K, subentende-se que eu fiz uma prova de rua. Se eu falar, eu fiz um 10.000 ontem, subentende-se que eu fiz na pista. Exatamente. Certo? Muito bem. Então entramos no 5.000, Johnny. E aí, o recorde mundial, a gente já bem sabe, né? Tá na ponta da língua de cada um. Esse Railão bateu o Railão. Né? Bateu o Railão. Era do Railão. Kenenisa Bekele com 12:37:35 lá em 2004. Recorde mundial, né? O etíope fez um tempo, assim, foi incrível. A gente pode falar o pace, né? Já. Nossa, pode falar o pace. Esse dá pra cravar que não tem muita conta que fazer. É 2:30. 2:30 de pace. 2:30 e alguns quebradinhos de pace. Querido ouvinte, imagine o que é isso. 2:30 fazer. Vai, vamos no 5K agora pegar na rua. Tudo bem, não tem as condições de pista, mas... Isso. 2:30 de pace. Vamos jogar pra 2:40 que seja. Não, se você aguentar fazer 500 metros nisso, 500 a 400 já tá ótimo. 300 você já é um campeão. Já. Demais. Então o recorde mundial Kenenisa Bekele e no recorde feminino, recorde mundial feminino. Mais uma da família Dibaba, a gente sempre fala, né? Dessa vez a Tiro Nest Dibaba, tio. 14 minutos e 11. 11 minutos e 15, né? 14, 11, 15, ela fez em 2008. Pra ter uma ideia de pace, esse 14, 11 dá 2:50. Seria um sonho nosso fazer 14, 11 no 5.000? Nossa, demais. Eu já tô muito feliz fazer isso aí, um dia na vida, assim, daqui. O objetivo é bater o recorde mundial feminino, né?
Pô, pensou? Nossa, mas se bater o recorde mundial feminino, já já você estourou. já papa várias provas. Nossa, estourou. Essa mina aí, mano, essa mina é um monstro, velho. Então temos a Dibaba, a Tironesh no 5.000 e a Genzeb no 1.500. Isso, as duas com recorde mundial, as duas etíopes. Certo? E agora o Bekele, falamos hoje mesmo do Bekele pra Maratona de Tóquio, né? 5.000 a gente sempre fala, né? Agora a gente pode finalizar aí com 10.000, né? Não, a gente pode só citar um pouquinho que tanto 5 quanto 10... Tá, primeiro vamos seguir o padrão que a gente tinha feito, tio. Como é que é o 5.000 numa pista de 400 metros? Sim, então, é justamente isso que eu ia comentar. O 5.000, diferente do 800 e do 1.500, ele já ganha uma cara já próximo do que o nosso ouvinte corredor de rua aí já conhece. Né? Já aquela característica de ser aquela prova mais ritmada, né? Não é aquela loucura, não é fraco, né? Mas não é aquela loucura no começo. Mas diferente de uma prova de rua, como a gente já tinha citado no 800 e 1500, tem questão estratégica de marcar adversário muito mais clara. É mais difícil ter caixote? Mas acontece. Tem a questão das ultrapassagens nas curvas, que também é uma coisa que você tem que bolar muito bem a estratégia, né, Johnny? Sim. Então... É uma prova que você pensa durante ela, né? Essa daí você consegue pensar durante ela. E você tá vendo nas curvas ali, você tem uma outra perspectiva. Então é uma coisa que só vivendo dentro da pista mesmo para sentir, porque você tá dando voltas. Nesse sentido é um pouco mais chato, mas... Você tem uma torcida constante lá, muitas vezes, né? Que você sempre te anima. Você tá competindo com alguém, né? Você tá sempre competindo com alguém diretamente. Exato. E você tá dando volta e volta e volta, passando pelas mesmas pessoas na arquibancada, pelo árbitro da linha de chegada, várias voltas. Então, dá uma cara diferente. Você ouve o sininho. Isso. Existe o sininho que a gente não comentou, né? A gente não comentou do sininho, mas sempre na última volta. A partir do 800. Sim. Toca o sininho. É que o 400 já é uma volta. Já é uma volta. O 800 já tem a última volta. Pra frente. Provas de meio fundo tem o sininho na última volta, né? Sim. E um outro dado importante do 5.000, que aí a gente entra em si mesmo. A partir do 5.000, é claro, nos outros também, no 1.500, no 800, você tem etíopes e quenianos dominando. Sim, muito. Mas a partir do 5.000, tio e Johnny, o bagulho vira a dominação mesmo deles. Eu tenho um dado aqui, os 10 melhores tempos, tanto do masculino como do feminino. E aí eu tô falando de tempo, pode ter do Railão 3 vezes o tempo dele, é como se fosse um top 10 de tempos, tá bom? Sim. Então, esse top 10, tanto para os homens quanto para as mulheres, fica restrito a Etiópia e Quênia. Não tem nenhum outro país do mundo. Sir? Não, o Sir não entra nessa brincadeira aqui. Então, a gente tá falando de tempos. Você só faz prova pra ganhar, rapaz. Sir Mofara, E precisamos falar, assim, já que citou Mofara, ele faz prova pra ganhar, mas tem suas medalhinhas aí. Tem belas medalhinhas. Tem suas medalhinhas. Ele é tricampeão ou bicampeão? Bicampeão, né? Ele é bicampeão. Olímpico é bicampeão. Do 10.000? Isso. E do 5.000? Eu acho que também. Também, né? Sim, ele ganhou no Rio também. Tá aí tá aí, chutamos, poderemos ser cornetados aí no próximo programa, mas chutamos acho que aqui. Tá certo, sim. Tá, então vamos passar aí pro 10.000? Vamos passar pro 10.000. 10.000, então você falou, tio, você explicou do 5.000, 12 voltas e meia? 12 voltas e meia, não expliquei. Tá, então explique, por favor, tio. Isso. Começa lá na marcação de 200 metros. Isso. E aí... Você faz 200 metros, chega na linha de chegada, aí você chegou pela primeira vez na linha de chegada, são mais 12 voltas. Exato. Como eu ouço, tio, quando a gente tá fazendo as provas, faltam 12 voltas! Faltam 11 voltas! Quando ele fala assim, faltam 8 voltas, pra mim é sempre o pior, porque ele fala assim, faltam 8, você já tá cansado. Já tá cansado morrendo. Da prova, e você fala, 8? Meu Deus do céu. Mas demais. Pode piorar. Pode. Porque como é que é o 10.000? 25 voltas, ouvinte. 25 voltas. Faltam 24 voltas. Nossa senhora, que desespero. O duro é quando você ouve, falta 20 voltas, e você já tá morrendo, começou errado. Começou muito forte, aí você quebrou, né? No 10.000 você quebrou. Bom, vou dar os tempos aqui, os recordes mundiais, antes da gente comentar o 10.000.
De novo ele, Johnny. De novo ele, o queridinho do tio. Olha lá, era do Railão. Era do Railão. Desculpa, Johnny. O Railão tinha o 26-22 no 10 mil. Bom. E aí o Kenenisa Bekele vai lá em 2005, em Bruxelas. E ainda, tem um detalhe, tio. Sabe quando foi isso aqui? Quando? Não sei. Em que competição? Tenta chutar em que competição que é em Bruxelas normalmente. Diamond League. Diamond League? Não foi. Na época era Golden League. Primórdios da Diamond League. Os primórdios da Diamond League. Era Golden League que virou Diamond League depois. Exatamente. Ele fez 26-17, recorde mundial do Bekele. E a Almaz Ayana, né, do feminino. Nossa, essa tá monstro, essa magrela aí. A Almaz Ayana é impressionante. Fez agora, né, 2016, o recorde mundial. Faz pouco tempo. 29-17. E ela já subiu pra... Tá fazendo algumas maratonas, Sim, né? mas ela vai estar se mantendo na pista ainda. Ainda tem caldo, né? Tem caldo. Fez 2016. Ela fez no Rio, né? Foi no Rio. Mas sabe como que é, né? Inclusive... Uma prova de rua, daquela graninha a mais, né? Então, inclusive a gente citou o Rudisha, que fez um recorde mundial numas Olimpíadas. Esse recorde mundial da Almaz é na Olimpíada do Rio, 2016. Recorde olímpico e recorde mundial. Mostra demais, ela tava voando, velho. Impressionante. Só pra vocês terem uma ideia de pace, o do masculino, 26 e 17, né? 26 e 17. Dá em torno de 2,37. Por aí. 2,38 por quilômetro. O feminino dá 2,50 e... No 10 mil. 2,55. No 10 mil. No 10 mil. No 10 mil. Impressionante, cara. E na pista, hein, ouvinte? Tendo que ouvir, falta 24 voltas, falta 23 voltas. Você não aguenta mais ouvir quantas voltas falta. E maratona, se fosse maratona na pista, hein? Nossa! Já fizeram essa conta? Você já toma capote na pista? É chato. Isso é uma coisa que é diferente na 10 pista, 10 voltas, gente. 4 km. 100 voltas, 40 km. Seria o quê? 106 voltas, mais ou menos? Não, 2K, é por aí. Por aí. Assim, é que na rua não dá pra ter essa experiência de tomar a volta, né? Mas na pista, velho, você toma a volta, nossa, é triste tomar a volta. Triste. É triste. E quando é mais de uma volta? E quando é mais de uma volta que você toma? Aí sofre mais ainda. Aí é vexatório o negócio. Vexatório. Vocês têm experiência de 10 mil ou... Na pista eu não tenho, tá bom pra conta? 10 mil, não. Eu corri brincando 10 mil em pista, pra valer não. Pra valer não? Não, valendo não. Não, nunca também. Já fiz em treino também, mas competição não. Tá, eu fiz esse ano passado, né? Ano passado. Isso. Fiz ano passado, o nosso grupo de corrida organizou um recreativo aí, né? Um 10 mil. 25, chamamos de 25 voltas da USP. Dei 26 voltas! Que absurdo! Vou cornetar mesmo aqui. Contaram 26 voltas minhas, absurdo. Saí frustrado com o tempo, tio. Aí eu falei, pô, mas... Quem foi o host? Quem foi o host? Não sei. Danilo Balu ajudou. Foi verdade. E acabei fazendo 26 voltas. Pô, brincadeira, essa experiência eu não queria ter pra contar. Pra se ferrar mesmo. Fiz 10,400. 10 mil metros e 400. Tem um recorde dos 10,400 então. Bom, é isso, galera. Terminamos. Quer mais, tio? Quer mais? Eu queria falar de uma experiência emblemática de cada um. Então vai, manda aí. É isso que eu tava falando. Eu mandei a minha aqui. Não, essa foi a sua? Não. Frustrante, assim. Um pouco frustrante. No 10 mil, a gente tava falando de 10 mil. Manda aí, tio, então. Eu começo? Pode começar. É o seu programa. Então. É o seu lobby, o programa do seu lobby. Teve um 1500 que pra mim foi triste. Foi triste. 1.500. 1.500. Então, de 800 a 10 mil, pior foi 1.500. Não, é que assim, a situação da prova. Ah, tá. Era um Interusp, eu ainda era um estudante da Escola Politécnica da USP. Ah, sim. Então, só para vocês entenderem, ouvinte, tem uma competição universitária entre as faculdades aqui da USP. E tem um atletismo, né? Aí ia ter a prova do 1.500, a gente viajou para uma cidade do interior, teve essa prova para competir o atletismo. E a equipe estava combinando de fazer uma estratégia para evitar que um cara da medicina ganhasse, porque ele era melhor que a galera, né? Ô, louco, cara. Não, é da corrida. É o famoso caixote. A gente ia dar caixote. Ia dar caixote. A gente foi lá, saiu 3
eu não era o favorito, eu era o segundo da equipe. Então a gente saiu forte e a gente fez um bloco de 3. Certo. O cara que era pra ganhar saiu por dentro, porque ele corria menos pra beneficiar ele, eu tava em segundo e terceiro. Certo. A gente reduziu bastante a velocidade, né? Só que a gente reduziu tanto e a gente não fez o caixote bloco direito, certinho, né? O cara rompeu, velho, aí virou loucura. Viu nem a sombra. E eu já não queria fazer, eu não gosto de fazer caixote, né? E aí... Antiético, você acha antiético? Eu não gosto. A galera topou lá, mas eu não gostei imoral. disso daí. Bom... Não é legal. Eu não gostei, aí tem polêmica disso daí, sim, mas assim... E aí rolou isso, ele passou por cima, eu não fiz minha prova direito depois disso, não gostei do meu tempo, fiquei meio chateado, e o cara da MED ganhou. O cara ganhou. O cara da MED ganhou. Não ia ter jeito, já... foi... Ali eu fiquei chateado ali. Frustrante, foi frustrante. E você, Johnny? Direito, dentre 800, 1.500, 3.000 com obstáculos, 5.000, 10.000, o que você teria aí pra contar pra gente? Nossa, tenho muitas provas. Uma, Johnny, uma. Tô falando aqui. Uma marcante. Tem muitas assim que, tipo, pode ser. Pra mim foram várias assim que foi marcante. Mas como tem que escolher uma, vou escolher uma também do InterUSP também. Mas é positivamente ou negativamente? A minha é positiva, só que é positiva de um jeito meio... É que como foi esse positivo foi estranho. Tá. Vai lá, não sei se eu posso contar, se tem problema, senão você corta aí na edição. Não, manda aí. Foi InterUSP já, acho que foi 2009. Tá. Competição Era a competição de 1.500 que eu ia correr, pista de carvão. Certo. Choveu a delícia. Choveu no dia pra caramba. Tá. Daí você pisava no carvão, tipo, afundava o pé, daí teve uma reunião da comissão se ia ter a prova ou não no dia. A gente queria ter, a minha equipe e tal, queria ter. Daí, só que no final voltou que ia ser no dia seguinte, esperar melhorar as condições. Daí o nosso técnico ficou nervoso, ficou bem puto da vida tal, que queria que fosse na chuva mesmo tal. Daí esperou no dia seguinte, só que no dia seguinte ele já tava desanimado pra competição. Ele falou, quer saber? Quem quiser ir embora pode ir embora, quem quiser beber aí no churrasco pode beber. Que isso? Que amanhã seja o que decidir. Quem quiser competir, compete. Foi bem assim. O cara largou mão mesmo. Largou, ele ficou bem puto assim por causa da organização. Tá. Daí chegou lá, tal assim, era um protesto dele. Eu falava pro churrasco. Nossa, Johnny mandou no churrasco. Eu bebi. Enchi a cara. Fui carregado pro meu quarto. Nossa. Fui carregado por dois colegas. Acordei no dia seguinte com aquele enjoo tal pra competir. E olharam pra mim assim. E aí, Johnny, você tá bom? Eu falei, tô. Beleza. Tô com uma dor de barriga assim, tá? Nem me deram um engolve. Fui pra pista assim tal, posicionando pra largada. O técnico olha pra mim e fala, e aí, Johnny, como é que você tá? Eu falei, com a perna meio mole, adormecida. Ele falou, corre forte, sai atrás dos caras. E pra quem ia ganhar se eu soubesse na primeira corrida, isso não é nada, Johnny. Eu fui lá, corri, e por incrível que pareça, fiz o meu melhor 1.500 da minha vida. Até hoje. Peguei bronze, até hoje. Peguei bronze. Eu tenho essa teoria também, Johnny. Peguei bronze. Se encher a cara, dá tudo certo. Deu certo. Eu não vou nem contar a história. Deu certo. Eu não vou nem contar. Eu ia contar uma marcante, mas eu só vou deixar aqui a minha cor. Não, vai contar a sua sim. Vai, você tem 4 Pode contar aí, a sua sim. Tá, eu vou contar da... Não é marcante, eu vou contar uma que é parecida com a do Johnny pra corroborar com ele aqui. Fazer advogado do diabo aqui. É o seguinte, a gente foi pra um... Em pista, né? Foi em pista. A gente foi pra uma das festas que tem aqui, que a universidade, que uma das faculdades organiza e tal. Fora da USP, né? Uma festa daquelas que você paga. Mas universitárias, né? Universitárias. Entendi. Também, Johnny, você paga e você é o chamado open bar, né? Sim. Você vai lá e regaça e toma tudo. Enche o tanque. O tio tava nessa. A gente tava enchendo o tanque. O tio tava nessa. A gente paga a cara e tem que arregaçar, né? Aí eu tinha no dia seguinte um 5.000 e um 1.500. Era aquelas competições que tem sempre casadinha, né? Você vê como o comprometimento com a equipe é prioridade aqui. Foi né, uma ouvinte? vez. Tava enchendo o tanque.
Aí eu fiz, tinha 5 mil de manhãzinha. O Balu, tô ouvindo, o Balu não vai deixar isso acontecer mais, né? Ih, verdade, hein? Aí fui, Johnny, enchi a cara demais. Saímos lá pelas 5h30 da manhã, né? Boa. Sem dormir? Não, sem dormir. E... Não, minto, não era no dia seguinte. Era assim, a festa foi na sexta, a gente tinha o sábado e a competição era no domingo. Pra você foi mais tinha o dia, força. foi mais tranquilo Não que a foi sua. no dia seguinte de manhã. Mas assim, era 5h30, até ir pra casa eu cheguei meio-dia em casa nesse dia. Ou seja, já tava estragado. Só que, saindo da balada, Johnny, eu, naquela loucura do álcool, saí dando estrelinha. Dá estrelinha, pá, e dava o mortal. Eu lembro disso. E fazia todas as coisas. Chegou num belo momento, eu senti a virilha, um choque na virilha. Vixe. Eu falei, nossa, eu louco do jeito que eu tava bêbado, eu falei, nossa, já era. Pensa um cara cabaço. Já era. Imagina. Aí o tio olhou assim e falou, eu não acredito. Não, eu quis dar tapa na cara, eu lembrei. Tinha que tomar tapa na cara, velho. Mas aí tá, aconteceu, fiquei... estado de ressaca pura no dia seguinte, fiquei dormindo lá durante a tarde. E aí no dia seguinte, se eu não me engano, acho que era a segunda prova que eu ia fazer de 5 mil na vida, ou a primeira, não sei. Porque a primeira de 1.500 foi no VMAX, a de 5 mil acho que foi nessa. E aí tinha também eu não sabia o ritmo, e aí o tio e o chefe Naka, que também é lá do Fundusp, falou, ó, segue tal cara, que é o Lucão, vou dar o nome aqui também. Ele falou, ó... Nosso companheiro Lucão. Nosso companheiro do grupo. Segue o Lucão, chega faltando 800 metros, se der pra ir, você vai. E aí foi dito e feito. Foram 10 voltas ali, cozinhando. O Lucão desesperado, tá cozinhando, e eu atrás dele, só na bota dele. Atrás dele. A hora que baixou ali pra dar 800 metros, eu falei, agora, pá, disparei. E consegui ganhar a prova, Johnny. Boa. Com álcool no sangue, eu acho ainda, viu? Com álcool no sangue. E eu pensando agora, eu fiz meu melhor 1.500 chapado, com álcool no sangue, numa pista de carvão molhada da chuva do dia anterior. Quero ver o El Guerrush fazer isso. Quero ver ele fazer isso. Aí ele não nem faz. Nem Kenenisa Bekele. Nem Mofara, nem nenhum deles Mofara faz o que a gente faz. Com o nosso aditivo. Vini Johnny, só o Johnny quadruplica treino. Só o Johnny quadruplica treino. Só ele é capaz disso. Depois dessa, a gente encerra o programa. Boa. Tá entregue o seu lobby, tio? Tá entregue? Vai ter mais. É lógico, eu acho que vai ter 2, 3, Mas 4, já tá 5. na hora de falar de rua de novo, né? Tá, já tá bom, já deu a cota. Já né? deu a cota. Então tá bom. Eu Obrigado. Vou me segurar. Beleza. A gente já tem tema pro próximo ou ainda não? Não, é tudo surpresa aqui. A gente até tem, mas é tudo surpresa aqui. Agradeço aos dois que fizeram o programa aqui comigo. Nossa, vocês estão suando, hein? Vocês estão brilhando de suor. Eu também tô aqui. É um clima agradável. Pelo amor de Deus, velho. Agradeço você, ouvinte CDF, onde quer que você tenha nos ouvido. Obrigado, até a próxima e tchau!